O tema para esse vídeo é leitura de partitura para contrabaixo. Para falar desse tema, eu vou dividir ele em 3 núcleos de estudo, né? Onde cada núcleo desenvolverá uma habilidade necessária para que você possa chegar à prática fluente da partitura. Deixando bem claro que a leitura de partitura ela pode ser linkada ao aprendizado da sua língua. Por exemplo, o português. Você passou primeiro pela alfabetização, depois pela formação de palavras, depois leitura de textos. Depois de você já ter entendido o básico sobre a decodificação daquelas palavras que aparecem ali, daquelas letras, aqueles símbolos, você foi entender a ideia por trás daquele conceito. Com a partitura é a mesma coisa. Você vai, primeiro de tudo, entender os símbolos necessários para você ler ou escrever uma partitura. Depois disso, ir por frases, períodos, até grandes peças que você queira qualquer dia tocar. Depois disso, você pode entender a ideia do compositor e quem sabe chegar a um próximo nível de colocar dentro daquela partitura a sua própria ideia, que seria um nível quase de interpretação, onde você se dedica a estudo de estilísticos, essas coisas assim. Bem, vamos trabalhar da seguinte forma esse tema. Vamos dividir ele em 3 núcleos. O primeiro núcleo seria o conceito da partitura. O segundo núcleo seria conhecimento do braço do instrumento. E o terceiro núcleo seria a formação de repertório baseado na partitura para o seu instrumento. Lembrando que, por esse vídeo se tratar de uma dica para iniciantes, não vou aqui acrescentar dentro desses tópicos de assunto para estudarem a polirritmia, a influência do período estilístico dentro da interpretação da partitura, a própria interpretação. Então esses 3 tópicos não estarão inclusos. Claro que se você basear seu estudo em cima desses 3 núcleos, você com certeza conseguirá uma base bem fomentada para você dar esse próximo passo na leitura da sua partitura, tá bom? No primeiro núcleo, que é conceitos da partitura, os assuntos a serem estudados serão teoria elementar, reconhecimento das notas na pauta, leitura rítmica e a prática do solfejo. Quando se fala em teoria elementar, muitos alunos até fecham o vídeo, mas por isso que eu usei o termo elementar para descrever esse tópico, porque você não necessariamente precisa parar tudo para estudar apenas teoria e depois pegar uma partitura. Não, o que você precisa para começar a ler uma partitura é os conceitos básicos, e se a gente for enumerar eles não vão passar de 10. Por exemplo, conhecimento do que são pautas, do que é uma clave, quais são as figuras rítmicas possíveis, como é que se posiciona, como é que se escreve as notas na pauta. Então vamos aí enumerar uns 10 tópicos que são os tópicos elementares. Claro que não é só isso que existe de conceitos para você ter uma boa prática da partitura. Mas o restante você vai adquirindo com o tempo, com a prática da própria partitura. Você vai pegando uma partitura nova, lá já aparece um símbolo diferente, você vai no livro, por exemplo, Burro Milmed, que é um livro famoso de teoria aí, que está na praça, e você vai lá e procura o conceito daquele determinado objeto que apareceu. Pronto, sanou sua dúvida e assim você vai construindo o estudo generalista, porque você está abrangendo tanto o conceito teórico quanto prático, e ainda assim usando a partitura como base para tudo, porque é lá que vai haver os problemas. Não adianta você parar tudo para focar na partitura, sendo que você não está vendo o que está acontecendo na prática, tá beleza? Para esse primeiro tópico seria isso. O tópico seguinte, dentro desse mesmo núcleo, é o reconhecimento das notas na pauta, importantíssimo para os iniciantes. Na partitura, a escrita das notas acontece apenas usando as 7 notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As alterações sustenido e bemol, dobrado, sustenido, dobrado, bemol, eles aparecem ou na armadura de clave ou na frente da nota na hora da escrita da pauta como realmente uma alteração. No nosso caso de contrabaixista, a clave que define, depois você vai saber o que é clave, define o nome das notas é a clave de Fá. Aí uma dica para você estudar esse tópico é baixar o aplicativo. Existem muitos aplicativos de treino de leitura de notas na pauta. Então você vai lá, escolhe a clave, você já sabe que a nossa clave é a de Fá. Você escolhe a extensão das notas que você quer trabalhar. E aí, à medida que a nota vai aparecendo na tela do seu celular, você vai clicando, vai vendo se vai acertando, vai errando. Aí treina um pouquinho lá no aplicativo, depois você vai, pega uma partitura e pode até, inclusive, como está no começo, escrevendo as notas embaixo, lentamente. Isso com o tempo você vai
retirando, porque isso acaba se tornando um vício, mas para iniciante é necessário, fixa melhor e tudo. E aí você vai praticando, muda uma partida hoje, outra amanhã. E aí quando pensar que não, você já está identificando apenas de olhar, tá bom? Temos também dentro desse tópico a leitura rítmica, que é a leitura das figuras rítmicas. Como a variação das figuras rítmicas e suas combinações geram uma variante extensa, podemos entender elas baseadas na ideia de criar-se um vocabulário rítmico. E a sua execução sonora pode ser linkada com mnemônicos ou com palavras do seu uso cotidiano. Por exemplo, mnemônicos a gente usa muito o tiri-tiri, o tata, o tite, que você com certeza já deve ter ouvido alguém lendo partitura e pronunciar essas sílabas, né? Isso é muito recorrente. Também tem aplicativos que podem auxiliar você a estudar esse tópico. Então dá uma olhada lá na sua loja de aplicativos que talvez você encontre lá. Com certeza você vai encontrar. Para baixistas, esse tópico é de extrema importância, tendo em vista que quando a gente toca, o preenchimento geralmente acontece na subdivisão dos tempos. E aí a gente vai começar a apresentar algumas figuras que tem essas subdivisões. A mais comum delas é a semicolcheia, que é dividir aquele tempo em 4 notas, uma figura que contém 4 notas, quando o compasso é simples, é claro. Então vale muito a pena você dar uma devida atenção como contrabaixista a esse tópico, tá bom? E por último, a prática de solfejo, que consiste em cantar a melodia que está na partitura, respeitando os intervalos e o ritmo. A ideia do solfejo é internalizar a partitura antes de você tocar no instrumento. Torna o processo muito mais rápido, muito mais certo, muito mais objetivo. É claro que é muito comum também você encontrar pessoas que leem partitura, mas não sabem solfejar. Então uma coisa não obrigatoriamente leva a outra, só que ela eleva os dois. Se você souber solfejar, você tem aí uma possibilidade gigantesca de ser um arranjador, de tirar música com mais facilidade, de ouvir progressões de acorde com mais facilidade, de transcrever solos com mais facilidade. Então, só vantagem você estudar o solfejo. Falando agora do segundo núcleo, que é o conhecimento do braço do instrumento. Os tópicos a serem estudados são leitura de corda solta, estudo por posição, primeira, segunda e terceira posição, e memorização da nota dos braços e leitura para a mão direita. Em relação à leitura de cordas soltas, podemos entender da seguinte forma. Dependendo de qual baixo que você utiliza, 4, 5, 6 cordas, as notas têm uma posição fixa na pauta quando você já coloca a clave, claro, né? Que corresponde a essas determinadas cordas. Então, assim, como no braço do instrumento você tem as notas fixas, você sabe que na corda Mi, na terceira casa é tal nota, na quinta casa é tal nota. A mesma coisa acontece em relativa para as outras cordas. Na pauta também existe isso. A partir do momento que você já aprende a posição de determinada nota, com a clave de Fá ela já vai ser fixa naquele determinado local, ok? Então o começo do treino da leitura de partitura pelas cordas soltas leva você à memorização de poucas notas, as notas mais importantes que são as cordas soltas, e aí você vai deduzindo pela lógica o que vem acima e o que vem abaixo. Por exemplo, se você aprende onde fica a nota Lá no espaço tal, localizado no espaço tal, aí está a nota Lá. Acima da nota Lá o que vem? Lembrando que são notas naturais da sequência da escrita da partitura. Vem o Si. E antes do Lá vem o Sol. Então só ali naquela região, pelo fato de você ter aprendido a posição da nota Lá, você já vai saber onde fica a nota Sol e onde fica a nota Si. Então assim já acelera também o processo de aprendizagem para você que é iniciante de leitura de partitura ou não sabe nada. Tá beleza? O próximo tópico dentro desse mesmo núcleo é estudar através das posições. O que acontece? Se você pegar seu contrabaixo agora e colocar... Deixa eu pegar o meu aqui. Se você pegar seu contrabaixo agora e colocar um dedo, pode ser aqui na quarta corda aqui, um dedo para cada casa, você vai ter o que a gente chama de primeira posição. Fora a corda solta, você tem a primeira posição. A segunda posição seria aqui na quinta casa. E a terceira posição, e a partir daqui se repete, não necessariamente a gente
repete a primeira posição, já vai ser a quarta posição, mas é o mesmo conceito de conhecimento das notas daqui. Aí o que acontece? Se você pega um exercício para trabalhar a leitura rítmica, a leitura melódica só da primeira posição em todas as cordas, você vai ter aí praticamente toda a escala. Toda a escala. Então você já tem a possibilidade de dar um upgrade na sua leitura e no reconhecimento da nota na pauta, trabalhando por região. Depois disso, só que você já toca milhares de músicas trabalhando só nessa região. Depois você vai só para essa região, depois só para essa região. Então você vai mapear todo o braço do contrabaixo, utilizando a partitura e fixando as notas tanto na pauta, tanto da nota do braço para a pauta, quanto da pauta para o braço. Lembrando que isso é só complementar ao estudo da corda solta, que você já fez, como já coloquei, por isso que eu coloquei ele primeiro, como você já fez, então é só complementar. Por último, exercitar a leitura rítmica com a mão direita. Porque, como já foi falado, o ritmo particularmente é imprescindível para os baixistas, trabalhando muito essa questão das subdivisões na criação de grooves como forma de sair do bumbo, tônica e quinta, né? Sendo assim, para compreender a execução, é importantíssimo que a gente pare, ligue o metrônomo e faça, utilizando bastante as técnicas como o pizzicato, se você quiser estudar o slap, mas mão direita, abafa aqui e vai. Isso vai melhorar muito a sua percepção auditiva em relação ao ritmo, vai melhorar muito a sua performance enquanto qualidade do toque, vai melhorar muito o seu groove, a sua definição de som. Então estudar o ritmo, claro, você pega aí, você tem 1 hora para estudar, você faz isso por 10 minutos, um exercício aqui baseado na partitura. Você lê, abafa aqui, lê só a parte rítmica, então fica ali com a mão direita só, ou então, como já falei, faz o slap, coisa assim. Para trabalhar só a leitura rítmica, a definição dos tempos, principalmente quando é nota, e a clareza da sua figura rítmica dentro daquela estrutura melódica que a partitura está apresentando. E como último núcleo de estudo da iniciação à partitura, é a aplicação do seu conhecimento em um repertório. Isso aí varia muito de aluno para aluno, porque depende do estilo, depende do contexto musical que você está inserido. Mas o importante, a melhor dica possível é você começar pelas músicas que você gosta de ouvir. Por quê? Dependendo da dificuldade técnica que aquela partitura apresentar, pode ser que demande um tempo maior ou um tempo menor para você aprender, e isso pode ser desgastante no processo. Você pode acabar se tornando chato, para você estudar aquilo, ou acabar se tornando enfadonho, enfim. Quando você lida com um material que você quer aprender, que você gosta de fazer aquele trabalho, o processo se torna muito mais fácil. Então, nesse tópico, você vai aí pegar 5 músicas que você gosta, dá uma pesquisada se tem a partitura, é importante. Geralmente é muito difícil encontrar partitura específica para contrabaixo, você encontra mais na clave de sol, mas aí não tem problema, você vai na internet, dá um Google lá, pesquisa as músicas que você gosta, escolhe 5 ou 3 ou 2, depende do seu tempo, não sei como é a realidade do seu tempo. Você vai lá, encontra suas partituras, baixa elas, estuda elas e tem todo esse cuidado com esse processo desses 3 tópicos que eu falei. Bem, essa é a minha forma de pensar a iniciação na partitura. É claro que você precisa ter um professor ao seu lado, ou pelo menos um livro bom para você acompanhar, para que tenha um bom desenvolvimento completo. Mas se você dividir seu estudo dentro desses 3 núcleos, com certeza você vai seguir o caminho correto, e logo você vai estar lendo partitura com fluência, transcrevendo solos que você gosta de partituras, inclusive trabalhar nesse mercado com transcrição. É um mercado que tem muita carência, principalmente para baixista, tem uma carência gigantesca. Não tem muitas pessoas que transcrevem para contrabaixo, principalmente baixistas que escrevem para contrabaixo. Tem arranjadores que fazem, mas dentro das suas limitações, etc, etc. E, claro, pedir para você, se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo, marca ele aí, que eu vou estar trazendo mais conteúdos interessantes relacionados à leitura de partitura para o contrabaixo, beleza? Um grande abraço.